Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre Boitatá. Eu ainda não fiz vídeo nesse novo canal falando da lenda do Boitatá. O que as pessoas antigamente falavam sobre o Boitatá? Eles falam coisas bem diferentes do que aquilo que nós vemos na literatura brasileira, né? Principalmente naquele seriado que passou na década dos anos 70, passou na Rede Globo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Lá de vez em quando o pessoal via o tal do Boitatá, né? E, e a dona Benta, que era a avó do Pedrinho e da Narizinho, que eu morava no Sítio do Pica-Pau Amarelo, contava muita história para os netinhos dela, porque os netinhos dela moravam na cidade e nas férias iam passar lá no sítio do Pica-Pau Amarelo junto com a avó Benta. E ela era a contadora de história, né? Como antigamente, né? Só que no sítio do Pica-Pau Amarelo eles mostravam o Boitatá como uma cobra de fogo. Era uma cobra de fogo que andava por entre as árvores, né? É, e que atacava as pessoas e que atacava, fazia mal para as pessoas, etc. E assim por diante, né? E, e nós sabemos que na literatura quem escreveu essa história foi Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato era tempo de antigamente, e ele falava do Boitatá como uma serpente ou uma cobra de fogo, todinha de fogo, desde a cabeça até a pontinha do rabo. E E eu acredito que ele deve ter ouvido as histórias lá em cima na região dele, né? Naquela região lá do Nordeste. E ele escrevia de acordo com o que ele ouvia, né? Assim como eu vou falar aqui do Boitatá de acordo com o que eu ouvia na minha época de criança. Só que aqui no sul, o Boitatá não é representado por uma cobra de fogo. O Boitatá é uma bola de fogo. É uma bola de fogo que às vezes aparece somente uma, às vezes aparece duas, mas com mais frequência são duas. São duas bolas de fogo que aparecem por cima das árvores, por cima das copas, das copadas das árvores, dos pinheiros araucários, né, que são altíssimos. E raramente os antigos falavam ou comentavam que elas desciam próximo do chão. Mas aí tem histórias de alguns antigos que falam que elas desciam no chão. Não totalmente na terra, no solo, mas assim numa altura acima do chão aí de um metro e meio por aí. E elas costumam brincar. São duas bolas de fogo, bem viva, em labaredas, e elas brincam entre elas, por cima da copa das árvores. Elas brincam. Uma corre atrás da outra, uma corre para um lado, outra corre para o outro, daí elas param e voltam voando uma contra a outra, chegando a se chocar e saindo faíscas e pedaços de labaredas para todos os lados. De repente elas ficam agarradas por um bom tempo e de repente elas se separam de novo e tal, e assim por diante, né? E dizem também os antigos que às vezes elas pousavam na copa das árvores, uma para um lado e outra para outro. E de repente elas levantavam, flutuavam e vinham ao encontro de uma com a outra numa certa velocidade e se chocavam de sair, saltar labareda para todos os lados, né? É, muitos até falavam assim que era bonito de ver essas bolas de fogo à noite, escura, brincando por cima das copas das árvores. Outros já falam que não achavam bonito, que causava medo, né?
E o que eles falam sobre a origem do boitatá? Os antigos falavam, aqui no sul, onde eu me criei, nasci e me criei, os antigos falavam assim que o boitatá são duas pessoas que é, que elas têm uma maldição, elas estão pagando por alguma coisa de muito grave e errado que eles fizeram durante a sua vida. Por exemplo, um casamento ilícito, vamos dizer assim, né? Um casamento ilícito ou um ato ilícito, isso seja um ato de traição, né? É um homem com uma mulher que cada um deles traíram os seus cônjuges entre si e depois eles receberam uma maldição e eles ficam, eles têm que se transformar em fogo e vão brincar à noite. Vão brincar voando, flutuando para todos os lados. Agora, muitas pessoas falam que estas bolas de fogo atacam as pessoas. E eles diziam, os antigos falavam assim, que o único jeito de se defender da, dessas bolas de fogo, se eles viessem na direção da pessoa que estava andando à noite na estrada, é ele pegar uma faca e atravessar na boca, assim, ó. Que diz que daí eles não se aproximam, porque a faca se transforma com a boca em forma uma cruz. Não assim na boca, assim ó. Desculpe, eu errei. É assim ó. Sim. Forma uma cruz. Então, e daí o boitatá recua, não se aproxima, porque eles têm medo da cruz. E outra coisa, para não provocar, os antigos falavam, outra coisa, para não irritar o boitatá e não fazer com que eles tentem vir para o seu lado, é você não mostrar as unhas, não mostrar as unhas assim para eles. Você tem que fechar as mãos ou pôr a mão no bolso e também não rir, não pode mostrar os dentes. Diz que o boitatá não suporta ver unha e não suporta ver dentes. Diz que eles ficam furiosos. Agora, eu não sei o porquê disso. Os antigos não explicavam o porquê que eles ficavam furiosos, né? Se eles vissem na pessoa unhas e dentes, né? Talvez seja por aquele ditado que hoje em dia falam, né? Eu avancei no cara com unhas e dentes. Há unhas e dentes para dizer assim que foi com tudo para estraçalhar da pessoa. Talvez seja por isso, né? Mas os antigos não falavam. Isso é coisa que eu estou associando, né? Com o ditado de unhas e dentes. Eu avancei no cara a unhas e dentes. Então é isso, gente. O boitatá, ele não agride as pessoas. Os antigos falavam assim. Alguns falavam que agrediam as pessoas. Outros falavam que não, os boitatás não agridem as pessoas, porque eles são pessoas também, né? Que eles têm um enfado e uma maldição e tem que pagar essa maldição. E já outras pessoas falam que eles atacam as pessoas e queimam as pessoas. Mas era muito raro você ouvir falar isso na época, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, quando alguém comenta sobre o boitatá, eles falam, eles falam que o boitatá queima, que queima a roupa, queima a pele. Eles agridem as pessoas com violência, etc. E assim por diante, né? Mas eu, na minha época, pouco se ouvia falar isso. E hoje em dia, claro que
muitos vão pela aquele seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Boitatá do Monteiro Lobato, né? Que Monteiro Lobato, ele, na história, na literatura que ele criou, ali o Boitatá atacava as pessoas, né? Pois bem, gente, então é assim que se relata a história do Boitatá, né? E eu acredito que lá para o Nordeste, eles falam no Boitatá em uma forma de uma serpente de fogo. Talvez eles associassem com as visões que eles tinham dos meteoros, né? Dos meteoritos que corre por trás das copadas das árvores, ou às vezes até mesmo risca os céus, e você só vai ver quando está na altura da sua visão, no horizonte. E realmente o meteorito ele faz uma cauda enorme em forma de, às vezes, labaredas, né, ou luz, dando a impressão assim mesmo de uma cobra, né? Às vezes muito longo. Então talvez seja associado com isso. Agora aqui já no sul é diferente. Aqui dizem alguns estudiosos e conhecedor de alguns trames da ciência, eles falam que o boitatá é um gás que durante o dia, quando o sol é muito quente, esse gás debaixo da terra, principalmente debaixo das matas, esse gás é provocado por folhas podres, madeiras podres, né? E daí ele, à noite, ele se aquece com o calor, daí à noite o clima é mais ameno, mais leve, mais frio. Esse gás sai para cima em forma de fogo e às vezes acontece de sair uma bola de fogo, duas, até três às vezes, né? E esse gás forma os tal dos boitatá que os antigos falavam, né? Então, assim, cada região é uma espécie de conto sobre o boitatá e cada região também é relacionado com alguma coisa da região, né? E realmente, né? Realmente o gás de coisas, matéria podre que esteja debaixo do solo, debaixo do chão, se ele estourar para cima, fora do chão, ele se transforma em fogo mesmo, em luz. Eu lembro uma vez, nós éramos ainda tudo criança, estávamos tudo em casa, quando nós morávamos num lugar próximo daqui. Nós morávamos no sítio e o pai trabalhava numa serraria, numa madeireira. E ele trabalhava a semana inteira, até o sábado ao meio-dia. E daí ele ficava lá nas bodegas, lá tinha duas bodegas, as bodegas eram dos parentes da mãe, eram ambos eram cunhados da mãe. E então meu pai, depois que parava de trabalhar, ele ficava por lá, tomando suas caipirinhas e conversando com os conhecidos e tal, na vila, né, na bodega desses meus tios. E daí ele voltava para casa à noite. E uma vez ele estava voltando para casa à noite, e daí quando ele saiu do estradão principal, que pegou a estradinha que era a entrada da nossa casa, disse que ele viu debaixo de uns pés de laranjeira que nós tinha plantado na margem da estrada. Esses pés de laranjeira já estavam grandes e produzindo fruto já. Disse que ele viu assim de longe, por baixo do pé de laranjeira, um negócio pegando fogo. Pegando fogo. E o meu pai não era de se assustar por qualquer coisa. Diz que ele foi chegando cada vez mais perto, só que foi devagarinho, se cuidando, né, para ver o que era aquilo. Ele tinha mais ou menos uma altura de um meio metro, mais ou menos, debaixo do pé da laranjeira, aquele negócio, aquele vulto pegando fogo. Com muita luz, e aquilo parecia labareda mesmo assim, se mexendo assim, ó, fumegando.
E ele foi indo, foi indo, foi indo, e sempre vendo aquele tipo de coisa. Daí ele parou próximo daquilo, e ele não pôde ainda discernir o que que era, né? E porque era muita luz, muito fogo naquele negócio. Ele pegou o isqueiro, na época, antigamente usavam isqueiro de, não era gás como hoje, era gasolina, né? Ele pegou e bateu assim e acendeu. Quando ele acendeu, o fogo acabou. Aquele fogo que ele estava vendo acabou, apagou todinho, por causa da luz do avio isqueiro, né? Só que antigamente falava avio, ainda até hoje falam avio no interior, né? Daí ele olhou, era um toco podre. Um toco mais ou menos de um meio metro de uma árvorezinha que caiu ali, apodreceu ali, a árvore, o tronco da árvore já nem existia mais, mas o toco ainda existia, ele aguentou mais tempo por estar de pé, né? Daí ele apagou o isqueiro, o fogo do toco voltou a fumegar. Daí ele pensou com ele assim, mas ora, o que que é isso? Acendeu de novo o isqueiro, ele olhou, era um monte de bichinho, uns bichinhos bem pequenininhos assim, ó, umas larvinhas desse tamanho assim, ó. E aquelas larvinhas, elas eram fluorescentes, igual essas tomadas que a gente, interruptor de luz, que de noite, com a luz assim, ele é normal. Você desliga a luz, ele clareia, né? É fluorescente. Então, todas aquelas larvinhas que tinha muito no toco, e elas daí se mexiam, né? Caminhavam uma por cima da outra, e parecia que eram chamas fumegando, né? Interessante. Então, se meu pai não tivesse tido a coragem de examinar para ver o que que era, ia passar pelo Boitatá, na beira da estrada, né? Ia passar por Boitatá na beira da estrada. Mas foi interessante que meu pai viu aquilo, daí ele pegou, o toco era podre mesmo, bem podre, e aquela montoeira de larvinha andando no toco ali, né, se mexendo e fumegando, parecia labaredinhas de fogo. Ele pegou e catou um punhado assim e tirou e levou para casa para nós ver aquele toco podre com aquele monte de bichinho. Daí ele chegou dentro de casa e deu risada e daí falou assim para mãe que e pediu para nós apagar as velas, vela de querosene. Nós apagamos, nós perguntamos, mas por que, pai? Por quê? Não, apaguem que eu quero mostrar um negócio para vocês verem coisa que vocês nunca viram. Daí nós apaguemos as lamparinas, as velas, e daí ele pegou e abriu a mão e aquele negócio clareava na mão dele. Aquele luzeril, aqueles bichinhos, todos eles se mexiam entre os fiapos do toco que ele pegou junto, e aqueles bichinhos clareavam. Daí ele mandou nós acender as velas de novo, nós acendíamos as velas e ele pediu para nós olhar na mão dele e nós olhamos. Tava aquela montoeira de larvinha bem pequenininha assim, se mexendo. Daí nós apaguemos de novo as velas, daí nós gostamos de ver aquilo, né? Nós apaguemos a vela, daí aparecia os bichinhos luminosos, com luz fluorescente. Daí nós perguntamos pro pai aonde que ele tinha achado aquilo. Daí ele levou nós lá no toco para ver, para nós ver. Daí ele disse assim, olha, isso aqui para muita gente poderia ser o boitatá, o pai falou. Disse assim, mas não é. Isso aí acontece, no mato existe muita coisa assim, existem árvores com cascas podres que podem ter insetos e esses insetos eles produzem luz e clareiam e muita gente pode pensar que é um boitatá. Então é interessante, né, gente? A natureza é cheia de truques, né? E os antigos, muitos, eles criavam história em base de alguma coisa que eles viam e não sabiam explicar.
Beleza, gente? Eu vou postar esse vídeo aqui também agora, já daqui a pouquinho. E vocês deixem seus comentários embaixo. E é um fato curioso esta história que eu acabei de contar também, né? De como os antigos achavam e diziam que era o Boitatá, e dessa parte onde meu pai viu esse negócio estranho, esquisito, e que chegou a levar para casa para nós ver. Deixe os comentários aqui abaixo, deixe o seu joinha. Se você baixar por aqui, assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativem o sininho, beleza, gente? Fui, tchau, mas eu ainda volto de novo para contar mais história para vocês. Vocês merecem, ok?